Se você é freelancer, se você presta serviços, principalmente pela internet, se você é designer, copywriter, redator, gestor de tráfego, qualquer uma dessas profissões que prestam serviços pela internet, principalmente como freelancer, prestador de serviços, agência, você já deve estar cansado de ouvir a galera falar que a IA vai te substituir e que acabou para todo mundo e você vai ter que voltar a fazer trabalho braçal. E eu não estou aqui para tirar a razão das pessoas que falam isso. Você também deve estar com medo, né? Você já viu o que está acontecendo com os designers, que já aconteceu com os fotógrafos e com vários outros profissionais aí, né? E talvez você use a IA no seu fluxo de trabalho e às vezes você olha e fala, cara, tem coisa que ela já faz melhor do que muito profissional aí por aí. Mas a ideia desse vídeo aqui é te ajudar a transformar a IA, e na verdade não é o ChatGPT, essas IAs aí que você conhece, são IAs específicas que eu vou falar nesse vídeo e que eu já falei outras vezes aqui no canal, né? Então se você me acompanha com frequência, você talvez já saiba do que eu estou falando, mas é como usar essas IAs como a sua maior oportunidade de carreira dos próximos anos, porque ela também pode ser a sua maior ameaça. Então eu vou te mostrar como que você usa essas IAs dependendo de qual dos 3 tipos de profissionais que eu vou falar nesse vídeo você é. E eu vou falar, inclusive, o que eu faria se eu estivesse começando como prestador de serviços na internet hoje, que é, inclusive, o que eu falei para minha mulher, porque ela é consultora de branding, ela faz branding das marcas, então eu tive essa conversa com ela ontem, eu mostrei algumas ferramentas que eu encontrei aqui, e eu tracei um plano para você, que é freelancer hoje, dependendo se você é um profissional júnior, um profissional sênior ou um profissional 10x, tá? O que é isso, Bruno? Deixa eu te mostrar aqui. Então, tem 3 tipos de profissional, tá? Tem o profissional júnior, o profissional sênior e o profissional 10x, tá? Quem que é o júnior? O júnior é o cara que não sabe se o trabalho está bom. Ele é o profissional que ainda está no começo da carreira, ele ainda não tem olho, tá? Ele não sabe distinguir um trabalho melhor de um trabalho pior necessariamente. Ele não tem um bom julgamento, uma boa intuição sobre a área dele ainda. O júnior também precisa de feedback ou dos clientes ou dos chefes. E ele é o cara que está aprendendo os fundamentos. Então ele é um cara que está começando na carreira, ele ainda não sabe gerenciar um projeto de começo a fim, ele precisa de tarefas mais picadas. Eu não consigo chegar para um júnior e falar, cara, pega esse meu vídeo de YouTube aqui, por exemplo, para um social media júnior, tá? Pega esse meu vídeo aqui e transforma em conteúdo para as outras redes e confiar que vai dar certo. Eu tenho que falar, olha, faz post para o LinkedIn usando esses frameworks, escreve desse jeito, tá errado aqui. Já para o Twitter, você vai fazer desse outro jeito aqui. Para transformar um vídeo em newsletter, você tem que seguir esse processo. Você tem que orientar muito mais o profissional júnior. Já o profissional sênior, ele consegue fazer o escopo completo do trabalho, tá? Então, ele consegue fazer o trabalho com começo, meio e fim sem precisar de orientação constante. Ele sabe avaliar a qualidade do trabalho, tanto o trabalho dele quanto dos outros. Por isso que, geralmente, o sênior, ele é chefe do júnior, porque ele consegue avaliar o trabalho do júnior. Ele consegue gerir projetos inteiros. Ele não precisa de feedback. Sempre é bom ter feedback, né? Mas ele não precisa. Ele consegue viver sem. Ele sabe mais que o cliente sobre a área dele, né? O profissional júnior nem sempre sabe mais que o cliente. Ele gosta de achar que sabe mais que o cliente, mas às vezes o cliente sabe mais que ele. E às vezes o cliente sabe menos também, mas quando é um cliente um pouco mais sofisticado, o cliente sabe mais que o júnior, mas não mais que o sênior. E ele consegue integrar diferentes estilos e objetivos. Ou seja, o sênior, ele não segue fórmula, ele sabe diversas fórmulas, ele também sabe quando sair da fórmula, ele sabe quando juntar 2 fórmulas, etc. Por que eu estou fazendo isso aqui? Tá? Porque o jeito que o júnior vai ter que se adaptar com a entrada das IAs nesse mercado de serviços profissionais online, no mercado de freelancing, é diferente do sênior. Mas tem mais um tipo, que é o profissional 10x. O profissional 10x, eu não tenho muito o que escrever sobre ele, mas ele é um mestre da arte. Né? Então, esse termo vem lá do Vale do Silício sobre programadores. Eles falam que tem o programador 10x. O que é o programador 10x? É o cara que consegue, em 10 vezes menos
tempo, menos esforço, causar um resultado no código, um resultado na performance do software 10 vezes maior. Então, são profissionais que às vezes sozinhos criam startups bilionárias. Não 100% sozinhos, mas todo mundo ali dentro da startup sabe que foi ele que fez, né? Foi ele que tem o grande detentor do mérito, porque às vezes... Cara, tem uma história de um cara do Google, que eu acho que eu posso estar contando ela errado, mas o Google Maps estava sendo produzido fazia tipo 6 meses, estava todo bugado, tinha que lançar, mas não dava para lançar. Aí teve um VP lá do Google que chegou e, tipo, num domingo à noite, ele virou à noite e ele conseguiu deixar o app perfeito para o lançamento sozinho, trabalhando de casa. Esse é um profissional 10x. E com a era da internet, esse profissional aqui se torna cada vez mais relevante. Por quê? Porque a internet exponencializa os resultados. Ou seja, se eu consigo... Às vezes, se eu sou um cara que faz vídeos no YouTube, só que eu sou um criador de conteúdo 10x, eu consigo, com o mesmo esforço, fazer um vídeo pegar 1 milhão de visualizações, 10 milhões de visualizações, em vez de 10 mil, entendeu? E eu não coloquei todo aquele esforço a mais. Se eu sou um copywriter 10x, eu consigo fazer uma campanha de tráfego, de páginas de venda, dar 10 vezes mais resultado. E por que a internet permite isso? Porque a internet tem uma coisa chamada retornos não lineares. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui do YouTube, que eu acho que todo mundo entende, que é o seguinte: uma das coisas que afeta a performance de um vídeo aqui no YouTube é o CTR, né? O Click-Through Rate. É a taxa de cliques, é de quantas vezes o YouTube mostrou um vídeo para os espectadores, quantos por cento clicaram para assistir aquele vídeo. Só que aí que tá. Se você tem um canal de YouTube, vou usar números de exemplo, mas eles se aproximam da realidade, tá? Se o meu CTR é 5%, que é um CTR ok, talvez o meu vídeo vai pegar 20 mil visualizações, dependendo do canal e tal, né? Só que se o meu CTR é 6%, ou seja, apenas 20% melhor, né? 1% que é a diferença, 1% e 5% é 20%. Então, se o meu CTR é 6%, ele não vai pegar 20% mais visualizações. Ele não vai pegar, né, sei lá, 24 mil views. Ele vai pegar coisa de 80 mil views. E se o meu CTR é de 7%, ele não vai pegar um pouquinho mais de visualização também. Ele vai pegar 200 mil views. E se o meu CTR é de 8%, ele vai pegar, tipo, sei lá, 1 milhão de views. Entendeu? Então, pequenas melhoras, aqui é difícil ter essa melhora, tá, gente? Mas pequenas melhoras dão um resultado desproporcional. Tá vendo? Ó? 8% não é nem o dobro de 5%, só que a performance do vídeo aumentou 50 vezes. Né? Então, vou colocar aqui 50 vezes. Olha só que doido isso. E tudo na internet é assim, quase tudo na internet é assim. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma página de vendas e eu consigo aumentar a conversão dela em 20%. Ah, Bruno, nesse caso, ela vai fazer 20% mais vendas, certo? Certo, num primeiro momento. Mas num segundo momento eu vou pegar todo esse dinheiro que sobrou, que não me custou mais em marketing para conseguir vender, eu vou retornar ele, eu vou conseguir escalar a campanha. Então, se você olhar essa empresa com 20% mais de conversão na página, por exemplo, e olhar ela daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, às vezes ela cresceu em 5 a 10 vezes o faturamento dela, enquanto a outra ficou estagnada. Então, essa regra dos retornos não lineares, ela funciona para diversos domínios. No mundo real também, mas principalmente na internet, onde as coisas acontecem mais rápido. Se você melhora o UX de um aplicativo, você consegue às vezes diminuir a taxa de churn, você consegue aumentar a taxa de conversão, você consegue aumentar o tanto que vende a mais, e aí você consegue investir mais em tráfego, e aí você consegue crescer sua equipe. Então existe todo um efeito cascata dos negócios com melhoras relativamente singelas, mas difíceis de conseguir, e é aqui que o profissional 10x, esses mestres das suas disciplinas, eles conseguem brilhar, eles conseguem dar um resultado tão absurdo para os clientes deles que eles conseguem cobrar muito mais, eles conseguem trabalhar com clientes maiores, melhores, que estão mais dispostos a pagar, eles conseguem uma porcentagem dos resultados. Então, seja você júnior, seja você sênior, um dia o ideal é você conseguir virar um profissional 10x, que envolve talento, envolve esforço, envolve habilidade, envolve horas de trabalho, mas mesmo que você não chegue nesse nível, você vai ser ou júnior ou sênior. Idealmente, pelo menos sênior você deveria querer ser.
E a sua estratégia na era das IAs vai ser diferente em cada um desses casos. Agora que a gente já setou os 3 tipos de profissionais, os 3 tipos de freelancers, independente da área, eu queria te mostrar o que você tem que fazer para não quebrar em 2025. Talvez 2025 eu usei só para você clicar nesse vídeo, tá? Mas se você não fizer isso, você vai quebrar em 2026, em 2027, porque a IA ou outros freelancers, outros prestadores de serviço que usam a IA vão te substituir, vão fazer seus clientes estarem menos dispostos a pagar pelo seu serviço e você vai sofrer. E para te explicar o que você tem que fazer, eu vou fazer uma analogia, tá? Que é do profissional de trabalho braçal, o pedreiro, o encanador, o eletricista brasileiro versus o americano. Então, quem já conheceu as duas culturas sabe que tem várias diferenças entre esses profissionais, mas para mim a maior delas é que se você contrata um pedreiro, um encanador, um marceneiro aqui no Brasil, ele vai aparecer na sua casa, né, ou na sua obra, praticamente de mãos vazias, né? Talvez com uma marretinha ali, mas basicamente é um profissional que sabe fazer um serviço, só que ele está muito mal equipado para fazer o serviço. Por exemplo, outro dia eu precisei fazer uma obra aqui em casa e o cara nem escada tinha. Ele perguntou se eu tinha uma escada e ele precisava de uma escada de uns 10 metros ali, porque era num lugar alto. Enfim, ele teve que parar o serviço, ir buscar a escada. Vocês com certeza já viveram isso. Já o profissional de trabalho braçal, né, de blue collar americano, ele vai chegar com uma picape cheio de equipamento, cheio de ferramentas caras, tá? Se você quer ver isso, veja aquela série Irmãos à Obra. Se eu não me engano, tá na Netflix ou alguma rede assim. Os caras têm vários equipamentos caros e eles são muito mais eficientes no trabalho por causa desses equipamentos. Ou seja, eles têm tecnologias que ajudam eles a trabalhar mais rápido, a atender mais clientes, a ter um controle de qualidade maior, a sofrer menos risco no trabalho e eles conseguem cobrar mais dos clientes e ter mais clientes também, porque eles conseguem fazer o trabalho mais rápido. No caso do serviço braçal, sempre tem aquela questão do ovo da galinha. Por que o brasileiro não tem essas ferramentas? Será que é porque eles não ganham o suficiente para poder comprar essas ferramentas? Será que é porque essas ferramentas são importadas e aí elas ficam muito caras no Brasil? Ou será que porque eles não compram essas ferramentas, eles não conseguem cobrar mais caro? Eu não sei, tá? Nesse caso eu não sei, mas a analogia fica aqui. O mesmo tipo de serviço, nesse caso braçal, você pode fazer ele com pouca alavancagem, com poucas ferramentas, ou com muitas ferramentas. E essas ferramentas te ajudam a trabalhar mais rápido, melhor, atender mais clientes e cobrar mais caro, no caso dos americanos. E são ferramentas que o seu cliente não compraria, né? Talvez seu cliente ali, eu, por exemplo, tenho uma caixa de ferramentas aqui em casa, tenho uma parafusadeira, aquelas coisas básicas, mas esses equipamentos que principalmente os gringos têm, eles trazem na picape deles lá, quando eles vão fazer um serviço na casa de alguém, são equipamentos caros de às vezes 5, 10 mil dólares, né? Talvez 2 mil dólares, mas eu não vou comprar mesmo que eu fosse americano, eu não ia comprar um negócio de 2 mil dólares para usar uma vez, entendeu? Para reparar um ar-condicionado, uma janela. Só que para esse profissional faz sentido, porque ele usa aquele equipamento, mas consegue ganhar mais dinheiro com ele, fazer serviço mais rápido, atender mais cliente, toda aquela coisa. E eu contei toda essa analogia porque a minha visão é que o profissional de serviço, na era das IAs, seja ele júnior, sênior ou 10x, o 10x é um caso à parte, tá? Já falo dele. Eles vão ter que usar ferramentas especializadas, às vezes até um pouco caras, pelo menos um pouco mais caras do que um chat GPT, para conseguir surfar a crista da onda, porque eu realmente acho que dá para ganhar muito dinheiro ainda sendo profissional de serviço, ainda trabalhando, né, atrás do computador, prestando serviço pela internet, se você for inteligente, se você não for muquirana. Porque o que eu vejo os profissionais de serviço fazendo aí? Muitos não estão usando a IA, esses aqui estão cada vez mais raros, né, para acelerar seu trabalho, mas o que a maioria está fazendo, e cada vez mais estão fazendo, eu vou usar o chat GPT ali, mesmo que seja o plano pago de 20 dólares por mês, para acelerar o meu trabalho. Só que eles ficam frustrados, às vezes com a qualidade, ou eles não estão usando todo o potencial da ferramenta. Porque sempre tem alguém que vai falar, era só desenvolver um prompt melhor, mas, cara, na moral, não é todo mundo que é engenheiro de prompt, né? E ainda assim, não são ferramentas feitas para aquele tipo de trabalho, são ferramentas generalistas. Então, assim, se alguém falar, como é que eu viro um profissional bem pago
que presta serviço pela internet na era das IAs. Ah, é só usar o chat GPT. Eu não acho que é só isso, tá? Seu cliente pode usar também. Talvez você use melhor que o seu cliente, porque você é especializado naquilo, mas tem uma saída melhor, que são os softwares de IA vertical, os softwares de agente de IA especializados. E se eu fosse um profissional de serviços hoje, se eu fosse um designer, se eu fosse um copywriter, um social media, um gestor de tráfego, eu ficaria muito atento para ver qual que é o melhor software de IA especializado, vertical, para minha vertical, que faz, por exemplo, social media na minha área. E eu vou te dar uns exemplos aqui, porque isso pode acelerar muito o seu trabalho, pode melhorar a qualidade do seu trabalho, pode acelerar o resultado que você dá para os clientes, pode te ajudar a ter mais clientes. Então deixa eu te mostrar aqui algumas das ferramentas que eu achei que eu estou falando, vou te mostrar onde você pode achar mais ferramentas para a sua área específica e depois eu vou te falar como é que você tem que usar essas ferramentas caso você seja júnior, caso você seja sênior ou caso você seja um profissional 10x, que vai ser, por definição, aqui a minoria, né, de quem está me assistindo, mas eu acho que pode ser interessante para você também. Então, da onde que saiu essa ideia, tá? Eu estava pesquisando aqui algumas ferramentas para me ajudar com a repropositação de conteúdo. Eu já fiz mais ou menos 150 vídeos longos aqui nesse canal e, pô, é muito conteúdo legal e eu queria postar no LinkedIn, eu queria postar no Twitter, eu queria fazer uma newsletter, eu queria talvez transformar alguns desses conteúdos em roteiros de TikTok para eu gravar. Não sei ainda para quais outras redes eu vou, mas eu queria isso organizado de um jeito que eu consiga reaproveitar tudo isso que eu já criei, né? Só que de forma eficiente. Porque eu posso ir lá assistir o vídeo e aí reescrever um roteiro baseado no vídeo que eu já fiz, só que eu vou estar trabalhando igual se trabalhava na época dos Incas, né? Há 10 anos atrás, quando a IA não existia. Eu pensei em pegar um social media também, só que, puta, é difícil achar um social media que faça esses fluxos bem. Inclusive, se você é social media, olha essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui agora. Eu não testei ela ainda, tá? Mas é para cá que o mercado está indo. Eu achei essa ferramenta aqui, chama Cast Magic, tá? Você faz o upload, nós criamos, nenhum esforço extra, tá? Você grava conversas excelentes, mas o trabalho de verdade vem depois que o microfone desligou. Transcrições, show notes, posts de redes sociais e repropositação de conteúdo. Transforme uma gravação em 100 ativos de conteúdo. Eu não testei essa ferramenta ainda, tá? Eu vou pegar ela daqui a pouco, mas tem pessoas grandes usando. Eu vi vários reviews de YouTube, me parece ser boa, tá? E olha que legal isso aqui, cara. Por exemplo, tá? Dá para usar para várias coisas, mas, por exemplo, gravei um vídeo de YouTube. Eu posso colocar esse vídeo de YouTube na ferramenta e eu posso deixar já uns fluxos de trabalho preparados para toda vez que eu subir um vídeo aqui, eu ponho o link do vídeo lá, tá? Toda vez que eu pôr o link do vídeo, você vai gerar 3 posts de LinkedIn com esses formatos e estruturas diferentes. Você vai gerar 5 roteiros de TikTok com esses hooks diferentes. Você vai gerar threads de Twitter. Você vai gerar roteiros de shorts. Você vai gerar carrosséis. Eu escolho o que fazer e você pode ir editando os prompts, tá? Então você pode ir refinando os prompts a todo momento. Então isso aqui é uma ferramenta que é basicamente uma IA, né? Você poderia fazer tudo isso no ChatGPT, mas eu posso deixar até 70 prompts aqui pré-estabelecidos e caso você seja social media, você pode fazer isso para todos os seus clientes, tá? Eu posso deixar 70 prompts aqui que já geram tudo o que eu preciso de cada conteúdo que eu preciso. Dá inclusive para fazer e-book, dá para cruzar conteúdo. Eu falo, puta, pega esses 3 vídeos aqui e cria um e-book ou uma newsletter baseada nesses 3 conteúdos. Dá para fazer uma porrada de coisa e ele vira um sistema de gestão de conteúdo, entendeu? Ele não é só a IA, ele tem a IA, ele tem os prompts, você pode deixar tudo certinho ali, mas ele vira um sistema de gestão de conteúdo. Deixa eu ver se dá para mostrar mais alguma coisa aqui. Ó, ele transcreve, né? E aí ele já tira quotes, né? Já tira frases do conteúdo, hooks, timestamps e você consegue deixar os conteúdos quase feitos aqui. Ele vai fazer 100%? Não sei, talvez não. Talvez o prompt, você tem que refinar muito o prompt para ficar pronto para postar, mas ele faz 80% do trabalho, certo? Eu estou pensando em pegar isso aqui para mim, mas você imagina uma pessoa que trabalha com repropositação de conteúdo, trabalha como social media, ela tendo uma ferramenta dessa nas mãos.
Ela poderia usar os prompts do ChatGPT? Poderia. Estaria sendo igual o pedreiro brasileiro, que dá uma improvisada ali, pega a escada do vizinho, entendeu? Faz uma gambiarra. Diferente do profissional americano, que ele já tem a ferramenta certa para a hora certa e tal. E essas ferramentas de trabalho braçal são muito caras realmente, mas isso aqui é $40 por mês, o plano intermediário já. Tem o plano inicial por 20. Acho que um profissional precisaria do plano intermediário, talvez. Vamos ver aqui. Aí já dá bastante conteúdo, né? Talvez se ele tiver muitos clientes, ele precise desse plano aqui. Mas enfim, dá para começar com $40 por mês. Ah, Bruno, é muito caro. Pô, depende. Se você conseguir atender o dobro, o triplo, 10 vezes mais clientes, de forma mais organizada, com pacotes maiores, porque agora você consegue produzir mais conteúdo para eles de forma mais organizada, porque você poderia produzir conteúdo em escala só usando o ChatGPT, mas aí você se perde, entendeu? Não fica organizadinho e tal, e você tem que ficar copiando e colando prompt. Quando você trabalha no volume, isso é difícil. Isso aqui é feito para você trabalhar no volume. Vou dar outro exemplo, tá? Se você é um roteirista de YouTube, você faz roteiros para canais de YouTube. Eu achei essa outra ferramenta aqui, chama Subscriber, tá? É uma ferramenta que cria roteiros de YouTube, só que são acho que 7 ou 8 agentes de inteligência artificial. Então, tá vendo? Ó? Ele tem um agente para criar o resumo do vídeo, outro para criar a pesquisa, o outro para criar o frame, né, o ângulo do vídeo, aí o título, aí o thumbnail, aí o hook, aí o rascunho e aí a revisão. Então ele tem vários agentes e ele faz isso em sequência, né? Ou seja, ele cria a thumbnail a partir do título, o hook a partir de todas essas coisas, o roteiro a partir de tudo, que é a sequência que um roteirista de YouTube realmente trabalha. É uma boa ferramenta? Não testei ainda, mas só vai ficar melhor, ou alguém vai criar outra ferramenta melhor, e com isso aqui você consegue fazer mais roteiros mais rápido, tá? Como que eu acho essas ferramentas, Bruno? Eu não sou nem social media, nem roteirista de YouTube. Como eu acho essas ferramentas? AppSumo é um bom lugar, tá? Isso aqui você consegue achar softwares novos que estão lançando, e aqui tem muito software novo lançando, e você consegue, inclusive, comprar deals, por exemplo. Esse app aqui você consegue pagar $70 pro resto da vida. Porque eles estão lançando, eles querem reviews, eles querem beta testers e tal. Esse canal aqui é muito bom também, do Dave Swift, tá? Ele é um cara que faz reviews, principalmente das ferramentas que estão lançando no AppSumo. Então, ele tem aqui, ó, por exemplo, um software, um AI de branding, que é a que eu falei para minha mulher dar uma olhada. Ele tem Quiz Builder, né? Então, para você fazer funis de quiz, não é uma coisa tão comum no Brasil, mas você poderia criar um serviço em cima disso. Tem de automação aqui. Então, assim, a minha questão é, use softwares profissionais. Se a AI pode te substituir, esteja na frente da curva. Enquanto seu cliente está tentando se virar com o ChatGPT lá, tendo resultados não tão satisfatórios, enquanto os outros profissionais de serviço não querem gastar mais do que $20 no ChatGPT, sendo que talvez por 40 você consiga atender 5 vezes mais cliente, dependendo, né, da ferramenta que você usar, você consegue ficar na crista da onda aí, né? E atender mais clientes, talvez cobrar mais, talvez vender pacotes maiores com essa estratégia de pegar ferramentas boas lá fora. Isso é um modelo que já existia antigamente, tá? Chamava SWAS, Software with a Service, que é um modelo de agência que compra softwares proprietários caros, que o cliente não vai pagar, nem sabe que existe, porque são muito técnicos, e aí você presta um serviço usando esses softwares. Muita agência de SEO fazia isso com o Ahrefs, por exemplo, que era um software que era muito caro antigamente. Só que agora, com as AIs, esses softwares estão fazendo tipo 80% do seu trabalho. Talvez nem todas as verticais, nem todos os tipos de prestação de serviço estão com softwares ideais. Mas se você faz design no Canva ainda, tudo bem, tem as ferramentinhas de IA do Canva lá, mas talvez você ache alguma coisa melhor que acelere mais o seu trabalho, que você consiga organizar assets dos clientes, você consiga fazer as coisas de uma forma mais inteligente, tá? Só que, se você é sênior, júnior ou 10x, muda o jeito que você usa essa estratégia, então é disso que a gente vai falar agora. Eu vou começar te passando a estratégia do sênior aqui, porque ela é a estratégia mais simples, tá? Mais fácil de você entender. Se você é sênior, você tem olho. Você sabe avaliar se um trabalho está bem feito ou não. Você sabe fazer o escopo completo, você consegue gerenciar um projeto inteiro. Você não precisa de feedback, você que dá o feedback. Você que sabe avaliar se aquele trabalho está pronto para ser enviado para o cliente ou não.
O que eu faria se eu fosse um profissional sênior de qualquer área hoje, um freelancer sênior de qualquer área de prestação de serviços? Eu, primeiro, contrataria softwares especializados, né? Tem que ver se tem um bom já na sua área, mas todo dia está surgindo apps novos de IA vertical para áreas diferentes, baseados em agentes, que são melhores que o ChatGPT, principalmente porque eles te ajudam a organizar o trabalho melhor, né? Eles funcionam no seu workflow de trabalho, não naquele workflow de chat do ChatGPT. E se você trabalha, se você é sênior, você sabe que o workflow de trabalho importa muito, né? Os SaaS da última geração eram softwares basicamente de workflow de trabalho. Esses da nova geração integram AI com workflows de trabalho específico. Então, cara, gasta uma graninha a mais, contrata um software bom, testa todos os melhores softwares da área, pede o reembolso dos que você não gostar, escolhe um e começa a usar isso para atender mais clientes com escopos de trabalho maiores e mais altos. Você vai ter que aprender a fazer uma engenharia de prompt ali, mas é mais fácil porque você já vai estar com todos os prompts organizadinhos, você pode ir só refinando eles. Geralmente essas ferramentas dão sugestões boas de prompts também, porque elas são feitas para essa área, né? E aí você vai fazer menos execução, porque a AI vai fazer 80% da execução por você, e mais supervisão, gestão, refinamento. Ah, Bruno, mas eu já faço isso com o ChatGPT. Tudo bem, mas imagina uma pessoa que faz repropositação de conteúdo. Aquele exemplo da social media mesmo. Pega o vídeo do YouTube do meu cliente e transformo em 30 conteúdos para as outras redes. Cara, ela tem que usar 30 prompts de GPT, organizar tudo numa pasta, no Excel. É doideira. Se ela usar uma ferramenta igual o Castmagic, que eu não testei ainda, mas pelo que eu vi é bem promissora, essa pessoa consegue muito mais rápido, com muito menos trabalho, muito menos necessidade de organização, atender mais clientes, vender pacotes maiores para os clientes e ganhar mais dinheiro. Se você é roteirista de YouTube, você pode fazer mais roteiros com uma ferramenta que nem o Subscriber. Se você é copywriter, você pode usar ferramentas tipo 4Play, que acha e cataloga anúncios que estão performando bem. Deve ter alguma ferramenta de copywriting, não fui atrás disso ainda, mas é possível que tenha, né? Então, se você é sênior, é muito simples. Procure essas ferramentas e vire o pedreiro americano, que chega bem equipado, não o brasileiro que tem que ir buscar escada e perde 2 horas do trabalho, né? Enfim, é frustrante às vezes. Se você é um profissional júnior, você tem um grande dilema, tá? Se você é júnior, provavelmente você é mais novo, você tem 20 e poucos anos, seu cérebro está frito do TikTok, das redes sociais, você não consegue se concentrar, você cresceu com as telas e além de tudo você é júnior, você não sabe como é um trabalho bem feito, te falta experiência, você precisa dessa experiência. E aí a gente tem um problema, porque para você ganhar essa experiência, você precisa, pelo menos é o que eu acredito, você precisa fazer as coisas na mão. Você precisa, por exemplo, se você for um redator, você precisa redigir o texto. Se você só pedir para o ChatGPT fazer, dificilmente você vai aprender bem a arte da coisa, dificilmente você vai virar um sênior, né? Então tem até um estudo recente que saiu com o ChatGPT, que eles viram que pessoas que usam muito o ChatGPT no trabalho, cara, o cérebro delas está atrofiando. Se eu não me engano, diminuía a densidade de sinapses, né, de conexões no cérebro em 45%. E as pessoas acabavam de entregar um trabalho, acabavam de fazer um trabalho e não se lembravam mais o que aquele trabalho era. Elas não conseguiam falar sobre o que elas entregaram. Então, assim, dificilmente você vai conseguir virar um sênior, ainda mais um 10x, assim. Então, você tem esse paradoxo, porque por um lado, você deveria estar fazendo as coisas na mão para aprender a arte do seu trabalho, mas por outro lado, você não pode perder o bonde das IAs. Por quê? Porque se você não trabalhar com IAs, outros profissionais júnior vão trabalhar, eles vão entregar trabalhos mais rápido, talvez até num nível melhor, porque se você é júnior, às vezes a IA faz melhor do que você. Só que você não sabe, porque você não sabe avaliar o seu próprio trabalho ainda. Então, assim, o cliente também não vai saber muitas vezes. Então, se você não usar IA, você vai ficar muito lento, você vai ganhar pouco. Os clientes vão exigir cada vez mais coisas mais rápido, porque eles sabem que está todo mundo entregando mais rápido, porque está todo mundo usando o IA. Então, assim, você tem um grande paradoxo. Você precisa usar IA, senão você não consegue ganhar clientes suficientes para ganhar bem, mas você também precisa fazer na mão, porque senão você não aprende e não vira sênior. E se você não virar sênior, você será substituído pelas IAs. Eu não tenho dúvida de que o júnior vai deixar de existir ou vai se prostituir no mercado, como falam. Vai ter que baratear o valor da sua hora, porque vai ter muito júnior usando IA, o cliente também vai saber usar IA,
O sênior vai montar a agência baseada em IA e vai fazer o trabalho do júnior com a IA, né? Com essa estratégia que eu estou falando aqui, inclusive, mas também com o ChatGPT. Então, assim, complicou a vida do júnior. Qual que é a minha solução para o júnior, tá? É a regra dos 20%, tá? O que você vai fazer? 80% do teu tempo você vai fazer trabalhos apoiado nas IAs. Eu recomendo usar essas IAs verticais também, que aí você já vai aprendendo, você já vai entregar um trabalho melhor, você vai conseguir gerir mais clientes, você vai estar mais profissional, né? Mas pode ser o ChatGPT também, você que escolhe. 80% do tempo você vai fazer o trabalho com o apoio dessas IAs. Os outros 20% do tempo, e aí você vai ter que pegar aquele seu cérebro de TikTok, de tela, que não consegue focar, você vai ter que dar um jeito de resolver isso aí. Você vai ter que ir lá no Wesley de Lanogara, ir lá no reservatório de dopamina, você vai ter que meditar, fazer modo caverna, sei lá o quê. Você vai ter que resolver isso porque nos outros 20% do seu tempo, 1 a 2 horas por dia, você vai estudar coisas novas da sua área e você vai fazer exercícios dessas coisas novas na mão. Pode ser para o cliente, pode ser exercícios mesmo dos cursos que você faz aí para te ajudar. Então, por exemplo, se você é um copywriter, você vai escrever anúncios na mão. Quando eu digo na mão, pode ser no computador, tá? Mas é sem a inteligência artificial. Se você é um roteirista de YouTube, você vai escrever roteiros na mão. Você vai transcrever roteiros de vídeos que você gosta. Por quê? Porque esse é seu tempo de estudo, esse é o seu tempo em que você melhora a sua técnica. É o tempo em que você gasta para virar sênior. Se você não fizer isso, você vai ganhar uma grana aqui no curto prazo, daqui a pouco a IA vai te cortar. E você tá ferrado. E aí, o 10x, ele tem mais liberdade. Ele pode escolher melhor o que ele vai fazer. Esse cara aqui, ele trabalha tão bem e tão rápido que se ele não quiser usar IA, ele não precisa usar IA, tá? Se eu sou um músico muito brabo, eu sou, sei lá, o Eric Clapton, eu não preciso usar IA para me ajudar a fazer música. Eu componho músicas que, mesmo que não seja mais rápido, elas vão ter um resultado tão desproporcional que beleza, entendeu? Além disso, geralmente esses caras trabalham muito rápido também. Quem já trabalhou com gente assim, sabe que eles não são só melhores, eles são muito mais rápidos também. Então, se você é um cara 10x, você já tem reputação, você já manja muito, você é um mestre da sua área, você pode falar, cara, eu não vou usar IA, foda-se, tá? Pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer é a regra dos 20%, só que ela é invertida, tá? Invertida. O que você vai fazer? Você vai usar 80% do seu tempo trabalhando do jeito que você já trabalha, provavelmente é sem IA, porque você já tem muito mais experiência, cresceu num mundo que não tinha IA, você vai fazer 80% do trabalho daquele jeito que você sabe fazer, com a sua arte mesmo. E 20% do trabalho você vai estudar como usar as IAs, porque aí se um dia as IAs chegarem perto do seu nível, você já está preparado para adaptar o seu modo de trabalho. Você não vai ser aquele cara que ficou para trás, entendeu? Você não vai ser aquele cara que era um comunicador e ficou na TV e perdeu o bonde da internet. Continua sendo um bom comunicador, a maioria está bem, ainda de emprego, de vida, né, tem dinheiro, mas os grandes comunicadores que pegaram o bonde da internet estão ainda melhores, né? Um exemplo, o Gustavo Cerbasi, né? Ele escrevia livros de finanças pessoais, pegou o bonde da internet e deve ter ganhado muito mais dinheiro hoje com os cursos dele e tal, com o canal de YouTube, do que com livros. Então, assim, se você é um profissional 10x, eu faria isso, eu faria a regra dos 20% invertida. 80% do jeito antigo, que você é muito bom, que você é mais rápido e melhor do que a IA. 20%, tenta usar a IA, vai para essa fronteira da tecnologia e vê como... Você não vai gostar do resultado no começo, num primeiro momento. Mas talvez você descubra uma coisa ou outra ali que você fala... até que dá para usar. Se você é um cara mais para frentex, quiser migrar para IA, usar essas IAs verticais no seu fluxo de trabalho também, pode fazer isso. Você tem experiência suficiente para saber quando que a IA está pior do que você. Então tá tranquilo. Esse cara tem mais flexibilidade, ele pode fazer basicamente o que ele quiser, né? Então, essas são as estratégias para o Júnior, para o Sênior e para o 10x. E aí, se você quiser entender qual é o seu real risco de ser substituído pelas IAs como prestador de serviços, eu fiz um vídeo aqui que chama Presto Serviços. A IA vai me substituir? E eu mostro para mim o melhor framework, a melhor matriz que explica o que vai acontecer com você. Tem 4 casos, independente de você ser Júnior ou Sênior ou 10x, tem 4 casos que mostram o seu risco de substituição pelas IAs. Te vejo nesse vídeo.